Limites de uma função é o objetivo dessa aula. A finalidade dos limites no estudo de funções seria uma análise dessas funções. Mas analisar o quê? O comportamento dessa função ou modelo matemático na vizinhança de um ponto principalmente não definido. Analisar o comportamento desse modelo ou função quando ele tende ao infinito e verificar a continuidade desse modelo ou função em determinado ponto. Em negrito está o objetivo da nossa discussão dessa aula. Utilizando aqui uma função x mais 1, olha o gráfico, quando x tende a 1, quando x assume valor igual a 1, a função tem margem 2. Mas se a gente analisar o comportamento pela esquerda, da esquerda é quando vem da esquerda para a direita até o 1. Olha aqui, 0,9, 0,99, eu vou me aproximando do 1. A função também aproxima de 2, mas eu estou analisando a vizinhança. Vamos analisar a vizinhança direita, então vindo da direita até a esquerda, até chegar no 1. Então 1,1, por aí vai, muito próximo de 1, né? A função está chegando no 2. Então a vizinhança à direita são esses valores e a função está chegando no valor igual a 2, se aproximando. Então, quando isso ocorre, a esquerda e a direita se aproximam de um mesmo valor, dizemos a seguinte propriedade: o limite da função é igual a L, quando x tende a A, se somente se pela direita esse A mais e pela esquerda esse A menos também assumem o mesmo valor. Ou seja, repetindo, o limite da função é igual a L, quando x tende a A, se somente se o limite da função quando x tende a A pela direita for igual a L, que é igual ao limite da função quando x tende a A pela esquerda. É uma definição importante e esse conceito é usado formalmente para definir derivadas integral. Pessoal, esse conceito foi criado 100 anos depois do conceito de derivadas integral. Newton e Leibniz, que criaram as derivadas integral, eles usaram as suas definições de forma mais intuitiva. Esse é um conceito bem formal. Então, como foi dito, nós temos que o limite de x mais 1 quando x tende a 1 é igual a 2. Então, temos mais um exemplo. Quando x tende a menos 1, o resultado é 4. Nesse caso aqui, na função polinomial de primeiro grau. Então, nas funções polinomiais, o limite para x tendendo a A corresponde à própria função no ponto A. Formalmente, função polinomial função de x igual a 0, xn mais a1, xn menos 1 mais reticências. O limite quando x tende a A é exatamente substituir o x por A. É a função no ponto A. Isso nas funções polinomiais. Então está aqui mais uma função polinomial, substituindo a função polinomial de segundo grau, deu 0 também. Façam um pouco aqui, pratiquem essas funções polinomiais, basta substituir o valor nas expressões. Aqui surge uma questão interessante, uma função polinomial racional, tem uma razão. Vai ser 1 menos 1, 1 menos 1. Opa, 0 sobre 0 é indeterminação matemática. Então, nesse caso, será que a função se aproxima de algum valor quando x tende a 1? Olhe, pela direita, ou melhor, pela esquerda, a função se aproxima de 2. E pela direita também se aproxima de 2. Olha os valores. Então, nesse caso, a gente pode fazer o que a gente chama de levantar a indeterminação. Usamos uma fatoração, né? Transformando x ao quadrado menos 1 no produto da soma da diferença de x mais 1 vezes x menos 1. Posso simplificar esse com esse, sobrou x mais 1. Então, substituindo por 1, x mais 1 igual a 2, apesar de que x não pode ser igual a 1. Mas não existe mais o 0 sobre 0. Então, nesse caso, a gente tem o limite sendo definido e temos que, para todos os valores de x diferentes de 1, temos que as funções são iguais. Olha aqui,
Quando calculamos o limite de uma função quando x tende a A, não estamos preocupados com o valor da função no ponto A, mas com o valor para o qual ela se aproxima quando x se aproxima de A. E nesse caso, a gente tem aqui a ilustração do gráfico, ó, quando x tende a 1, a função vai se aproximar do 2. Mas não pode ser igual a 1, não é definida nesse ponto. Então, eu estou usando limites para estudar uma função num ponto que ela não é definida. Ela tem limite. Essa função não é definida para x igual a 1, mas eu estou estudando a função para x se aproximando de 1. E nesse caso, a função de duas sentenças, qual é o valor da função no ponto 0? Para que valor a função se aproxima se x se aproxima de 0 pela esquerda ou pela direita? Atenção, quando x for maior que 0, vale igual a 1. Quando x for menor que 0, a função é definida como igual a menos 1. Olha o gráfico ilustrativo. Maior que 1, 0 maior que 1, x maior ou igual a 0. A função começa aqui de bola pretinha e vai. A bola escura indica que pertence. A bola vazia indica que não pertence. É o caso de x menor que 0, a segunda linha. O que você conclui sobre o limite da função quando x se aproxima de 0? Vamos ter que analisar os limites laterais. O que a gente analisa? Quando x tende a 0 pela direita, a função se aproxima de 1. E quando x se aproxima de 0 pela esquerda, a função se aproxima de menos 1. A gente não pode esquecer desses conceitos, né? X maior se aproxima pela direita, usa essa simbologia. Pela esquerda, usa o menos a. E aqui também o limite, quando se aproxima pela direita e quando se aproxima pela esquerda. E voltando lá, quando se aproxima pela direita, nós vimos que vai ser igual a 1. E quando se aproxima pela esquerda, vai ser igual a menos 1. Nesse caso, dizemos que existe limite. Que não existe o limite, pois os limites laterais são distintos. Olha aqui. Então, a propriedade que iniciamos essa aula, né? Que o limite da função é igual a L se somente se o limite da função quando vem o x tende pela direita é igual ao limite da função quando o x tende pela esquerda. Nesse caso, essa propriedade não foi respeitada. Não existe, os limites laterais são iguais. Os limites laterais existem, mas não são iguais. Eles são distintos. Logo, a propriedade que define limite não foi respeitada. Bem, pessoal, aí fica essa explicação, uma noção intuitiva de limites para vocês. Ok? Um abraço. Bem, pessoal, estou aqui com o Symbolab fazendo exatamente aquele limite que nós tivemos que racionalizar porque ele deu uma indeterminação. Aqui a função limite, você coloca depois a divisão e aí coloca o numerador e denominador. No caso aqui tendeu a 1, eu já mandei ele calcular, ele disse que foi igual a 2 a solução. Mas aí ele fala como foi feita a simplificação, mostra os passos aqui. Ele fez a fatoração, ele escreveu x ao quadrado menos 1 como x mais 1 vezes x menos 1. Então eliminou aqui o fator comum, né? Simplificou a expressão, ficou x mais 1. Então o limite inicial pode ser escrito como limite de x mais 1 quando x tende a 1. Inserir o valor e pronto. Então aqui foi possível a gente analisar. Já aqui nós temos o gráfico. Observe aí o gráfico de x ao quadrado menos 1, x menos 1. Então, ele trouxe aqui o gráfico, inclusive com a incoerência aqui que ele colocou. Agora sim, ele aparece a bolinha aberta para x igual a 1. Então, nesse caso, a função não é definida nesse ponto. E isso visa exatamente dizer a importância dos seus limites. Eu posso estudar uma função a partir da vizinhança de um ponto. Ela não é definida para x igual a 1. Mas na proximidade de x igual a 1, à direita e à esquerda, eu sei como está se comportando a função. Então isso é muito importante, esse conceito
do estudo de uma função de modelo. Isso é cálculo, pessoal. Ok, um abraço.